Pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre gestão de crises, como que nós, na liderança efetiva, a liderança que bota para fazer, pode auxiliar realmente no dia a dia a minimizar os efeitos da crise dentro da empresa e principalmente dentro da economia no geral. Eu peguei uns dados bacanas aqui e uma coisa vale a pena comentar. Assim, o que acontece? Quais são as principais causas das crises aqui no cenário mundial? Deixa eu ler aqui, ó. Interrupção não planejada, principalmente dos setores de comunicação e tecnologia da informação. Cara, o sistema para. Hoje toda empresa é baseada em cima de sistema. Aí o que acontece? Vamos pensar que o sistema deu pau e você ligou para a empresa lá de software, a empresa de software disse o seguinte: nós não estamos sem ninguém para trabalhar. Nosso pessoal de suporte está todo afastado. Nosso pessoal de suporte foi dar férias coletivas. Entendeu a situação? O sistema deu pau, o negócio não funciona. Esse é o momento certo onde uma crise ela entra, porque a falta de informação. Depois o que acontece? Que é um outro momento de crise, a gente perder pessoas chaves, ou seja, eu tenho uma pessoa lá que é fundamental para o processo, um mega técnico, o cara entende de tudo, então uma pessoa boa de comportamento, e ela foi uma baixa, ou ela saiu da empresa, ou ela foi levada para a concorrência, ou daqui a pouco, no nosso caso de hoje, ela acabou ficando doente, se afastou, e essa perda desse talento nos traz um problema. Quando você perde um talento, já te dá um problema. Agora, imagina perder uma turma inteira. Perder os teus melhores caras hoje. Imagina tu vir trabalhar amanhã e tu chegar na tua empresa e os teus caras bons, aquelas pessoas que você conta com ela até debaixo d'água, aqueles teus carros-chefe, não vêm trabalhar hoje. O que tu vai fazer? Entendeu? Tu tem que entender que isso é uma crise, isso pode acontecer. Outra, quem presta serviço para ti, ou seja, vamos pensar em empresas terceirizadas, fornecedores e tal, eles são uma empresa que não é nossa. E eles estão lá, estão passando por tudo isso também. Mas daqui a um pouco, por algum motivo, eles não conseguem entregar matéria-prima para nós no tempo combinado. Aí o que aconteceu? Eu não tenho matéria-prima, o que eu vou fazer? Não dá para trabalhar. Vou fazer limpeza, manutenção, tudo isso a gente consegue fazer, mas termina, né? Num certo momento essas coisas terminam e aí eu não tenho mais o que fazer. Então, tu imagina o seguinte, romper uma prestação de serviço que é essencial para nós, um terceiro, ou um fornecedor não entregar materiais, para nós é um problema. Só que aí teve uma outra coisa interessante que aconteceu bem no início de todo esse processo do coronavírus, eu senti isso muito dentro dos meus clientes, é a questão do transporte. As transportadoras, principalmente o modal rodoviário, é ela que movimenta o grosso, né? Aquele grosso da matéria-prima, para chegar para nós e também alimentar os nossos clientes. O que acontece? O modal rodoviário teve motorista que estava se recusando a trabalhar, por quê? Com medo e com muita razão. Teve as interrupções das estradas entre estados também, tem a própria questão econômica das transportadoras. O meu motorista vai sair, não tem onde almoçar. Tudo isso aconteceu no começo, tanto que foi um dos primeiros setores que o governo foi atuar para voltar à normalidade, foi o setor de transporte. Por quê? Porque sem o transporte a gente não tem rede de abastecimento, impossibilitando o trabalho de todo mundo. Porque hoje eu trabalho porque eu tenho matéria-prima, no momento que eu não tenho matéria-prima, como é que eu vou fazer para trabalhar? Entenderam? E tudo isso são cenários de crise, cara. E todos esses cenários vão dar dentro da empresa, vão afetar o nosso econômico. E tu vai ter que lidar de um jeito ou outro com isso. Mas Alessandro, não sou eu que compro, não sou eu que transporte. Sim, mas o material não chegou para ti, como é que tu vai trabalhar, meu? Entendeu? Mas Alessandro, eu não sou o RH, eu não sou isso. Sim, mas o funcionário teu é do teu setor, daí não vem trabalhar, o que tu vai fazer? Porque eu estava trabalhando, eu não sou da TI, o sistema deu pau. Sim, cara, aí tu vai ficar chorando, esperando o sistema voltar? Mas meu equipamento é todo informatizado, daí ferrou, aí não adianta, né? Se a LP não funcionou, tem que dar um jeito. Aí o que tu vai fazer? Vai ter que fazer gambiarra, né? E olha só, cara, que momento triste que a gente está, né? A gente está com todos esses problemas aí, esses problemas estão no dia a dia. E quais as consequências que a gente tem disso dentro da nossa empresa, né? Quais as principais consequências? A primeira de todas, do meu ponto de vista, é criar um ambiente de trabalho ruim. Porque o que acontece? Essa instabilidade emocional que as pessoas estão passando, isso causa um ambiente de trabalho truculento. Entendeu? E esse ambiente de trabalho truculento já vem pelas próprias diferenças de opiniões entre uma pessoa e outra. E isso pode ser agravado com os conflitos internos. Agora, por que normalmente vão surgir esses conflitos? Normalmente eles têm a ver com 4 coisas básicas que refletem dentro da empresa, em frente ao mercado dela, mas que internamente refletem também. Primeira, perda de produtividade.
Quando eu falo produtividade, falando produtividade por colaborador. Então, por exemplo, se hoje eu fazia, um exemplo clássico assim, só para a gente trazer no número redondo, eu fazia 1000 peças por hora por colaborador, agora eu estou fazendo menos. Estou fazendo 800, 900, 700, por quê? Diferença de jornada de trabalho, diferença de quantidade de mão de obra, diferença de chegar ou não materiais. Então isso tudo está me limitando a minha capacidade. E fora o estado emocional das pessoas, que também estão mais preocupadas e não estão conseguindo focar na sua atividade, gerando mais retrabalho, mais perda, esse tipo de coisa. Em contraponto à perda de produtividade e essa geração de retrabalho ou perdas, a gente tem um aumento de custos operacionais internos. Por quê? Porque eu estou tendo mais retrabalho, mais perda, e eu estou tendo menos gente para poder trabalhar, porque o meu pessoal está dividido em 50% em casa e 50% trabalhando. Entendeu? Então isso tudo está afetando o custeio interno. Afetou o custeio, afetou a margem de lucro do negócio. Afetou a margem de lucro do negócio, a empresa tem menos dinheiro. E mesmo ela tendo, digamos assim, uma lucratividade, um pouco de dinheiro guardado, o dinheiro uma hora termina, que nem o nosso dinheiro. Se todo mês você trabalha e você não recebe, e as suas contas continuam, chega um determinado momento que seca o teu dinheiro. E dentro da empresa acontece isso também. Então isso também é uma fonte de conflito. O que vai acontecer com a nossa economia? Vai estagnar, né? Se estagnar se fosse bom, né? Mas não, ela vai encolher. E aí vai vir as questões operacionais internas de redução de custo. Você está preparado hoje para que seu líder chegue em você e diga assim: meu líder, eu preciso que você identifique dentro da sua equipe pessoas para nós fazermos a dispensa, que a gente precisa diminuir o custo operacional, porque nós precisamos ficar vivos. Duro isso, né? Tem que dispensar colegas, pessoas do seu dia a dia, em função de um vírus que veio para incomodar uma economia que estava andando bem. Não adianta se queixar, cara. Começa a pensar, começa a formatar quem são teus caras bons que tu quer preservar e quem são aquelas pessoas que infelizmente você vai ter que deixar partir. Porque esse tipo de situação pode vir a acontecer. Eu não sei o que vai acontecer no mês que vem, mas você tem que estar preparado para isso. Porque lidar com custos precisa de criatividade, de conseguir fazer mais com menos, com certeza. Mas se esse negócio aumenta o estrago, você vai ter que estar preparado para tomar decisões muito difíceis. E nesse ponto você não pode ser emocional, você tem que ser técnico. Se você for emocional, você vai tentar preservar os seus amigos, os seus parceiros, que é normal, a gente quer proteger quem nos é caro. Porém,